Liberdade de cátedra, quando nós falamos no direito brasileiro em liberdade de cátedra, estamos falando em três coisas. Em primeiro lugar, um conjunto de direitos, que se assemelha, por assim dizer, a uma liberdade de expressão aplicada ao campo acadêmico-científico. A Constituição, por exemplo, garante especificamente no campo da expressão de ideias acadêmicas, científicas, o direito à livre expressão, no artigo 5º, inciso 9º. E também no artigo 206, agora especificamente voltado ao ensino, estabelece que o ensino deve se organizar segundo princípios, dentre eles, de liberdade para o ensino, liberdade de aprendizagem, liberdade de pesquisa e liberdade de divulgação do conhecimento, sempre num ambiente de pluralidade de concepções, de ideias e concepções acadêmicas, pedagógicas. Falar sobre liberdade de cátedra significa entender o processo educacional e as atividades de ensino, um campo onde se reconhecem os pares dessa relação, ambos como sujeito. Seja uma criança, seja um adulto, seja um aluno da educação básica, da educação superior. Isso é um entendimento já consagrado na literatura pedagógica, porque vai estabelecer para a gente como parâmetro do processo educacional um processo consequente de humanização desses pares, de aquisição do conhecimento em prol do aprimoramento da convivência humana, sobretudo, né? A liberdade de cátedra tem que ser entendida a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, que tem a ver com a liberdade necessária para que a informação possa apropriadamente fluir, para que ela possa ser apropriadamente trabalhada para ser transformada em conhecimento, para que ela possa ser transmitida para, por exemplo, o grande público, os nossos alunos, etc. e tal. Significa também um conjunto de direitos de natureza mais prestacional. A Constituição também estabelece certas finalidades e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação especifica ainda mais essas finalidades, esses projetos que devem ser alcançados, em termos de qualidade do ensino. O artigo 205 estabelece, da Constituição, que além da qualificação para o trabalho, a educação deve fornecer também um preparo para o exercício da cidadania e o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que faz com que autorize a Lei de Diretrizes e Bases da Educação a estabelecer também como princípios a serem alcançados em todas as etapas, né, do ensino, coisas como a promoção da igualdade, o combate a todas as formas de discriminação. Não dá para abrir mão da diversidade, seja ela no campo das metodologias de ensino, seja ela no campo dos próprios conteúdos, porque essa diversidade é a riqueza que nos constitui. A área da educação e o campo do ensino, sobretudo, eles não consagram protocolos. O nosso dinamismo próprio é justamente de uma relação onde os paradigmas não se superam, eles se acumulam, eles se organizam, porque nenhum deles, para usar a frase de um grande educador brasileiro, nenhum deles é portador de todas as virtudes e nenhum deles portador de todos os males. Atacar a liberdade de cátedra não é só uma ação política, é também uma ação anticientífica. Liberdade de cátedra, ela estabelece as condições mínimas para que um professor possa, em sala de aula, por exemplo, se posicionar contra uma teoria dominante numa determinada área, das humanidades, das tecnológicas, das científicas, para que ele possa ter o tempo adequado para articular suas ideias frente aos alunos. Sem liberdade de cátedra, a gente não tem como fazer ciência, no sentido amplo de ciência de qualidade. Professores e alunos devem obedecer a certas regras básicas de expressão do discurso que valem para qualquer âmbito das nossas vidas. O racismo, por exemplo, é crime. Então, certas práticas de discriminação, de ofensa e injúria racial, elas não estão abrangidas pela liberdade de cátedra, né? A própria exigência constitucional e fixada na legislação de estímulo ao conhecimento crítico, à reflexão teórica, elas autorizam que, em sala de aula, professores e alunos façam críticas a programas governamentais, levantem críticas à legislação, levantem críticas às instituições existentes, contextualizem o conhecimento
e aquilo que é ensinado, tratando de relacioná-los a problemas do cotidiano, do seu cotidiano, praticando exatamente o que a Constituição determina, o exercício da cidadania. Uma análise crítica acerca do espaço escolar e dos processos educacionais que se desencadeiam dentro dele precisa levar em conta, precisa trazer sempre para o seu interior a sala de aula, o professor e os alunos precisam trazer sempre os temas que estão candentes na sociedade, sejam as disputas políticas, a política também é objeto de estudo, a desigualdade social, a própria inovação tecnológica, porque é isso que nos permitirá não só abstratamente pensar de maneira crítica, mas pensar criticamente sobre os problemas do mundo. Aprender a ser professor e aprender a ser aluno é um processo muito lento, muito complexo, e a gente não tem como dar seguimento a esse processo complexo num ambiente agressivo, num ambiente de ataque à figura do professor. Atacar a liberdade de cátedra é um dos ataques mais severos que um professor pode receber, não importando o que ele está falando. É uma ideia de fundo que, como falei, tem a ver com a complexidade do processo de produção de ciência e de aprendizagem. Uma sociedade que perde isso, que permite que isso seja atacado, é uma sociedade que dá passos em direção a um passado ou a um futuro escuro que ninguém deveria querer dar.